Olá, tudo bom? Continuamos aqui nosso vídeo sobre a superioridade da nova dispensação, um sacerdócio espiritual, parte 2. Não se esqueça, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe, me dê essa força. Vamos lá. Tampouco devemos esquecer que não é pelo coração santificado que a obra do Criador avança, mas por aquele que habita nele. Nisto e não no que ele operou dentro de nós, é que reside o segredo do progresso da vida cristã. É por não reconhecer essa grande verdade que muitos deixam de entrar neste pleno privilégio em Cristo, dando ao mesmo tempo origens a graves erros de doutrina. Tem dois comentários aqui, depois eu quero fazer um comentário em cima dos dois comentários. Vamos lá. A santificação é mais do que negação do pecado. Tem um lado positivo, ilimitado, em que a saúde moral promove o crescimento, a força e o engrandecimento. Existe uma diferença na santificação completa, nos seus começos, na sua infância e na sua maturidade, como estado avançado, ratificado e confirmado de pureza. A santificação não aniquila coisa alguma no coração, a não ser a existência de prática do pecado. Perfeição em qualidade, como é o caso do perfeito amor, não exclui aumento em quantidade. Vamos para o segundo comentário. Esse comentário é de Ud, Purit and Maturit. E o segundo comentário: recorda-se de termos verificado que a santificação implica tanto a morte ao pecado como a vida de justiça. E quando falamos de santificação completa, como a primeira parte dela, dizemos que é alcançada imediatamente, é uma obra instantânea. Mas com relação à segunda parte dessa grande obra, a saber, a vida de justiça, compreendendo todas as perfeições santas e esforços piedosos, é considerada como inteiramente progressiva. Vamos lá. Tanto o escritor do livro como os dois comentaristas, o segundo é o Christian Peck, Perfection, eles falam que a santificação ela não vem quando a pessoa, vou dizer nas palavras aqui, aceita o Salvador. Sim, quando ela aceita o Messias como Salvador, ela começa a negar as práticas pecaminosas, começa a deixar o Salvador guiar a vida dela. Mas não se trata aí. Necessário é não aceitar o Salvador para ter uma nova vida, mas vivermos uma nova vida com o Salvador. Nesse ato de viver uma nova vida com o Salvador, a santificação aumenta, cresce, progride em quantidade e qualidade. Tá bom? O tempo aqui tá meio chuvoso. Estou gravando esse vídeo aqui no pátio de uma escola e tá fazendo um pouco de barulho. Não sei se vocês estão ouvindo. Eu vou continuar a leitura. Sheridan Becker disse que logo após entrar na vida santificada, começou a desviar sua atenção daquilo que fora feito por ele para as coisas que via diante de si. Via, como tantos outros, que o estado de pureza e plenitude geral do espírito eram de pouca estima comparados com
abre aspas, toda a plenitude do eterno, fecha aspas, eu viver no reino do fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Ele cita uma passagem de Efésios. Desde então, declarou ele, abre aspas, tenho procurado continuamente não o perdão ou a pureza ou a graça já recebida, mas cada vez mais da natureza de Cristo. É interessante o entendimento do Sheridan Becker, porque eu quero ser puro, eu quero ser santo, eu quero ser perdoado. Isso o homem já recebe quando entende e aceita o sacrifício no madeiro. Mas o que poucos entendem é que devemos sim viver em comunhão com o sacrifício, com o homem que foi sacrificado no madeiro. Viver em comunhão com o nosso Redentor. Aí sim, a santificação se destaca em nossas vidas. Continuando. Foi esta compreensão da plenitude da graça do sacerdócio de Melquisedeque que levou o piedoso John Fletcher a dizer, para mim é pouca coisa ser purificado de todo o pecado. Quero ficar cheio de toda a plenitude do Criador. Pouca coisa para o Fletcher é ser purificado. Ele quer ser cheio da plenitude do Pai eterno. O William Brawell, um dos primeiros pregadores metodistas, exclamava, ser justificado é grandioso, ser santificado é grandioso, mas o que não será estar cheio da plenitude do Criador? O que não será estar cheio da plenitude do Criador? Aos que, tendo entrado nesta graciosa experiência da santificação completa, deixaram na sua mente se ocupasse tanto com a maravilhosa purificação interiormente operada que, por algum tempo, deixaram de compreender, em toda a sua extensão, os seus privilégios em Cristo. Até então, Cristo era apenas o seu Arão, numa plenitude do sacerdócio de Melquisedeque. Isso está no entendimento de 95% dos religiosos, dos que frequentam templos, não importa se é católico, se é evangélico, se é ubandista, se é qualquer outra seita. Isso está no entendimento de 95%. Acha que está ali porque houve um nome santo ali, um nome diferenciado, acha porque aceitou o Salvador, fez alguma obrigação, entregou algum voto, fez algum sacrifício, acha que ele está vivendo a plenitude. Não, está vivendo no sacrifício de Arão, no sacerdócio de Arão. Um passo acima é o que eles deixam de dar para conhecer o sacerdócio, a plenitude do sacerdócio de Melquisedeque. Vamos continuar. Que revelação foi para minha alma quando, ao estudar esta preciosa carta aos Hebreus, esta grande verdade recaiu sobre mim como raios brilhantes vindos do céu. Cristo é sacerdote para sempre. Sua obra sacerdotal não cessou quando fomos purificados do pecado. Seu propósito é fazer de nosso coração os aposentos de sua presença divina, onde sua glória se há de revelar cada vez mais. Sim, a vontade do Criador é habitar em nós, através do teu Filho. E como quando da falência de uma casa comercial, disse que os bens vão para as mãos de um síndico, uma espécie de tutor, que se encarrega de todos os negócios dela.
Assim, nossa vida, desde o encontro com Cristo em diante, deve seguir por intermédio do síndico, nosso sumo sacerdote, que como filho aperfeiçoou-se para sempre. Devemos sim entregar nossa vida nas mãos do nosso Messias Yahushua, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele guia, dirige, controla. Pelo menos deveria ser o guia, o condutor e o controlador de nossas vidas. Que transformação isso operou em meu pensamento? Que fardo tirou do meu coração? E que confronto se... Desculpa, vou repetir esse parágrafo. Que transformação isso operou em meu pensamento? Que fardo tirou do meu coração? E que conforto e segurança trouxe à minha vida? Tampouco deixo ele me guiar-me pelo seu espírito em tempos de perplexidades ou de fortalecer-me pelo seu poder em todos os conflitos, em todas as aflições da vida. Que alegria saber que Ele cuida de nós melhor do que podemos cuidar de nós mesmos. Não se trata de nova obra da graça, é uma nova compreensão da verdade mediante o esclarecimento do Espírito. Uma das surpresas gloriosas da consagração do fardo desconhecido. Maravilha. Por isso que Paulo escreve que nós devemos não nos conformar com esse mundo, mas cada dia renovarmos o nosso entendimento. Alguns procuram o batismo do Espírito Santo como um dom de poder para o serviço sob o símbolo de Melquisedeque e esquecem-se da obra preliminar do Salvador, de purificação, do símbolo de purificação sob o símbolo de Arão. Todavia, a obra de Cristo sob o trono é por virtude sua, obra na cruz, no madeiro, e do sangue derramado ali, derramado para a purificação do pecado. Cristo não pode reinar integralmente no coração do homem sem esta purificação, pois a carne não está sujeita à lei do Criador. A carne nunca obedeceu à lei. Por isso, o sacerdócio levítico era falho, pois os próprios sacerdotes eram falhos e cobriam com sacrifícios o pecado temporariamente, até o homem voltar para fazer outro sacrifício. Mas a carne está sujeita à graça. A carne se rende à graça de nosso Yahushua. Aos que consideram a santificação limitada, a obra da purificação, compreendendo o batismo do Espírito Santo como obra adicional da graça, ou pelo menos um dom de poder. A santificação, porém, é mais do que purificação. É purificação a fim de que o Espírito venha habitar em nosso interior. Não pode haver santificação sem a presença santificadora. Este parágrafo em particular, eu vou fazer um breve comentário que quando a igreja primitiva, chamada Igreja dos Apóstolos, eles recebiam o chamado batismo com o Espírito Santo, os sinais eram claros, os sinais eram notórios, os sinais eram constantes, cura, maravilhas. Os homens que foram impactados com esse sinal, eles mostravam sinais de uma forma de glorificar o Criador, não se enaltecer,
Mas hoje, nas denominações religiosas, principalmente a evangélica, eu vou falar principalmente a Assembleia de Deus, que é pentecostal, eu estive 20 anos lá dentro, você não vê cura, não vê milagre, não vê nada. Ouve barulho, ouve reteté, charamanaia, isso aí você vê. Helicóptero, pizzaiolo, isso aí você vê bastante. Vamos lá. O 4, uma mudança de sacerdócio impõe alteração na lei. Hebreus 7:12 e o 13 diz assim: pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço no altar. Essas coisas se diz do nosso Yahushua, que é da tribo de Judá, a qual veio da tribo de Judá, a qual não tinha profecia nem ordenança que eles seriam sacerdotes. Então, muda-se o sacerdócio. Deixou de ser o sacerdócio da tribo de Levi para ser o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, em Yahushua, que veio da tribo de Judá. Visto que o sacerdócio levítico era constituído, regulado e mantido pela lei de Moisés, lei mosaica, uma alteração na espécie ou ordem do sacerdócio ocasionaria necessariamente uma alteração na lei que o mantia. Isto é evidente. O autor de Hebreus aborda o assunto cautelosamente, usando palavras suaves e gerais, como metatitemenes. Meu grego é péssimo. Metatitemenes, sendo mudando ou quando se muda, e metateses, mudança. Tendo, porém, dado esse passo inicial, o escritor mostrará depois Hebreus 7:18 que esta alteração significa a anulação completa da lei, que afeta a constituição e o serviço do sacerdócio levítico. A respeito da palavra meteskeken, no versículo 13, que nas versões Almeida Revista e Almeida Revista e Atualizada e Almeida Revista e Corrigida, está traduzida como pertence a, sendo às vezes igualmente traduzida como tem parte em. O bispo Westcott diz, abre aspas, a escolha dessa palavra aponta para a assunção voluntária da humanidade pelo Senhor. Não se diz simplesmente ele nasceu em outra tribo, por sua própria vontade. Ele assim nasceu. Isso é interessante, pois quando se muda o sacerdote, muda a lei. Pois cada sacerdote tem uma vontade. E para se mudar o sacerdócio, colocar alguém da tribo de Judá, ou qualquer outra tribo, teria que mudar a lei. Teria que mudar a lei. Então a lei não foi mudada. A lei foi interrompida. A lei foi cancelada. A lei foi anulada quando Yahushua recebe o sacerdócio de Melquisedeque. Porque Yahushua não nasceu em outra tribo por sua própria vontade. Ele assim nasceu. Era a vontade do Eterno que Yahushua seja rei e sacerdote. Um rei maior e melhor que todos os reis, como Melquisedeque, justo e de paz. E um sacerdote que não erra, que não falha, que intercede por nós continuamente. Tá bom? Aqui eu termino, volto daqui a pouco com outro vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, um abraço.